Olá pessoal, nessa videoaula falaremos de mudança de variáveis de integral dupla, em que a gente essencialmente vai pegar uma região que a princípio era muito complicada e a gente vai mudar as variáveis para uma região mais tranquila. Então, antes de mais nada, vou explicar o que acontece no cálculo 1, que é o seguinte: muitas vezes estamos interessados em calcular uma integral desse tipo e a gente tem o costume de mudar as variáveis fazendo x igual a g de u. E a gente coloca algumas hipóteses sobre a g, mas temos o costume de falar que dx é igual a g' de u du. Então, essa integral vai se transformar em um outro tipo de integral, que eu vou colocar em outros intervalos, c até d, onde o a é igual a g de c e o b é igual a g de d. Então, uma abjeção necessariamente vai ser bom pedir, em que vai ficar igual a f composta g de u vezes g' de u du. E o que a gente via era o seguinte: o dx é transformado nesse ponto. A altura prevalece, o intervalo muda de acordo com os valores da g, da substituição. Então, o que a gente pode encarar esse elemento? Isso aqui a gente pensa que temos um intervalo AB, trocamos a região de integração para um outro intervalo, a princípio maior ou menor, diferente. E para integrar esses dois para dar o mesmo valor, a gente precisava de um fator de correção, que seria essencialmente um fator de correção de comprimento. Se nós pegarmos uma partição desse tamanho, bem pequenininho, aqui a gente teria que pegar a partição um pouquinho mais larga, para que a quantidade de partição que tiver aqui, etc. Mas, essencialmente, esse aqui é o meu fator de correção de comprimento. A mesma coisa agora vai acontecer no cálculo 2. Então, o que nós temos? Agora vamos ter uma φ de um compacto para outro compacto, em que agora temos u e v, vai para φ de uv, que a gente vai usar como coordenada x e y, x de uv, y de uv, em que esse φ a gente vai pedir que é uma abjeção, podemos derivar, é de classe C1. E com o inverso, tudo que tem direito. Em que vamos fazer o compacto K1, ou seja, se as minhas coordenadas x e y era uma figura, esse aqui era o meu K1, nas minhas coordenadas uv, e aqui eu aplico φ, vai ser outra figura. Normalmente a gente quer transformar em retângulos. Procurar uma abjeção desse tipo que transforma em retângulos. E esse aqui vai ser o meu K2. Em que cada ponto de K2 associa um único ponto de K1. Então, a gente vai ter também uma substituição de integral dupla, e o teorema principal dessa situação é o seguinte: seja φ de compacto K1 por K2, é a abjeção de classe C1, o V associamos x de uv, y de uv, e seja f de K2 para R2 por GAs, uma função integrável. Contínua já é um bom caso. Então, está valendo essa igualdade aqui. f de x y dx dy sobre o compacto K2 vai ser igual a substituição du dv e um fator de correção.
quem é esse fator de correção? Então, temos a φ desse jeito, e nós denotamos ΔX, ΔY sobre ΔU, ΔV exatamente o determinante dessa matriz aqui. Deriva em relação a U, deriva em relação a V, deriva em relação a o Y em relação a U, deriva o Y em relação a V. O exemplo que pode pensar na cabeça é coordenadas polares, é o que a gente vai fazer muitas vezes, em que aqui vai ser Rθ, e x vai depender de Rθ, ou seja, x igual a R cosseno θ e o y igual a R seno θ. Então vamos ter essa brincadeira aqui que a gente sabe derivar cada uma dessas expressões. O fator de correção a gente vai exigir que seja um módulo disso aqui. E uma coisa que eu gosto de pensar é o seguinte: a notação é muito boa porque o que acontece é que, teoricamente, digamos assim, entre aspas, a gente pode pensar isso aqui como dx, dy, e isso aqui a gente pensar como du, dv. Então, eu gosto de pensar que corta é assim que eu lembro da fórmula. O primeiro exemplo é essa integral dupla dessa função, onde o meu compacto K é essa região. Esse tipo de função, se vocês tentarem fazer por coordenadas cartesianas e etc., vai ser um pouco chato integrar isso, em que a gente usaria substituição trigonométrica, essas coisas todas, e ainda mais montar essa integral que exigiria um pouquinho mais de conta. O que a gente vai fazer? A gente vai usar mudanças de variáveis. Repare que a figura, um círculo, praticamente me pede coordenadas polares. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar x igual a R cosseno θ, y igual a R seno θ. E como que a gente vai ter que trabalhar com bijeção? A gente vai ter que restringir o domínio, então a gente vai pedir que o R seja sempre positivo, e o θ eu tenho o costume de pedir ou de 0 a 2π, ou de menos π a π. Qualquer um dos dois serve. Tá? De vez em quando vai ser melhor trabalhar com esse, de vez em quando vai ser melhor trabalhar com esse. Então, nesse caso, o que nós temos? Nós temos que queremos calcular esse determinante. E esse determinante vai ser igual a ΔX ΔR cosseno θ. ΔX Δθ menos R seno θ. ΔY ΔR seno θ. ΔY Δθ mais R cosseno θ. Então, o que nós temos? Isso aqui vai ser exatamente igual a R cosseno ao quadrado mais R seno ao quadrado. É igual a R. Então, o módulo de ΔX y sobre ΔR θ vai ter que ser igual a o módulo de R, que é igual a R porque eu estou supondo que R é maior ou igual a zero. Então, o que nós temos? Nós temos que dx dy é igual a R dr dθ. Outra coisa que nós temos é que raiz quadrada de x2 mais y ao quadrado vai ser igual a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ mais r ao quadrado seno ao quadrado, r ao quadrado seno ao quadrado de θ. E isso aqui vai ser igual a r, porque r é maior que zero, módulo de r, etc. Então, a integral dupla
dessa minha região K de raiz quadrada de x2 mais y2 dx dy vai ter que ser igual à integral dupla de alguma coisa de r ao quadrado dr dθ. Vamos ver que no curso a parte mais complicada vai ser determinar esse K. Nesse exemplo, o que nós temos? Estamos trabalhando no círculo. E estamos fazendo a substituição em que o K vai ter que ser igual a xy pertencente a R2, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1. O meu novo compacto vai ser rθ pertencente a R2, tal que r ao quadrado é menor que 1, ou seja, r é menor ou igual a 1. Então, K1 vai ter que ser igual a 0 a 1, cartesiano 0, 2π. E o que nós temos? Se K1 vai ser uma coisa desse sentido, porque o θ estava restringido a 0 a 2π, então a minha integral dupla sobre um retângulo e a gente sabe montar ela, como estou fazendo dr e dθ, de 0 a 1, de 0 a 2π. E fica uma moleza resolver essa integral. E caso alguém deseje fazer a conta, vai ser 2π sobre 3. Bem, esse é um jeito de achar esse compacto K1 baixando a cabeça e fazendo a conta. Isso aqui não é muito bom de fazer. Tá? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, como tem coordenada polar tem muito apelo geométrico, então a gente vai desenhar exatamente já nessa figura aqui. O que a gente vai fazer? Primeiro, sempre vai ser integral de dr e dθ. Então, para cada θ fixado é direção fixada, o meu raio vai variar daqui até aqui. Troquei o θ, o raio varia daqui até aqui. Se eu colocar o θ nesse sentido, daqui até aqui. Então, o que está acontecendo é que eu vou pintar essa região radialmente em relação à origem. Então, o que nós temos? Para cada θ fixado, o meu raio varia de 0 até 1. E os pontos de θ em que o raio varia de 0 até 1 são os pontos em que θ está entre 0 e 2π. Então, a minha integral, o raio vai de 0 até 1 e o meu θ vai de 0 a 2π, geometricamente. Um outro exemplo seria uma integral desse tipo, x mais y da exponencial de x mais y dx dy, onde K é uma região que, em um certo sentido, está dependente de x mais y e x menos y. Aqui vai ser a reta x mais y igual a 2, aqui vai ser a reta x mais y igual a 1, x mais y igual a 2, y menos x igual a 1, y menos x igual a 2 e meu K está nessa região. Tentar montar a integral do jeito clássico de ficar pintando verticalmente, dividiria a região em 2 pedaços, fazer a integração disso um pouco chata, por partes, etc., que teria substituição. O que a gente vai fazer é mudanças de variáveis, em que praticamente me pede uma coisa desse sentido. U vai ter que ser igual a x mais y, e U e V igual a... Eu vou trabalhar com x menos y. A questão é, uma das coisas que vocês vão se perder muitas vezes é como que eu vou derivar a relação y,
U em relação a xy, v em relação a xy ou vice-versa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos derivar essa expressão. Ou seja, aqui o U está em função de x e y e o v está em função de x e y. Isso aqui vai ser igual ao determinante dessa matriz aqui. Del x, del U, del x, 1. Del U, del y, 1. Del V, del x, 1. Del V, del y, menos 1. E essa conta aqui vai dar exatamente menos 2. Novamente, olha, deu um número negativo. Não se esqueça. O que eu quero é que esse determinante aqui, eu quero em módulo, tem que sempre dar um número positivo. Então, vai ser igual a 2. O que a gente vai fazer? O que está acontecendo é o seguinte, geometricamente. Ao invés de eu trabalhar agora verticalmente e horizontalmente, agora eu vou trabalhar, a minha variável faz o seguinte, minhas retas paralelas vão ser desse tipo aqui, e as minhas retas de V vão ser algo desse tipo aqui. Então, o que vamos ter? Eu sei que x mais y vai estar entre 1 e 2, ou seja, retas desse tipo aqui, com certeza x igual a 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. E a mesma coisa, eu sei que o y menos x também vai estar entre 1 e 2. Ou seja, a minha região K nada mais é que xy pertencente a R2, tal que 1 é menor ou igual a x mais y, que é menor ou igual a 2, e 1 é menor ou igual a y menos x, que é menor ou igual a 2. De outra maneira, se a gente substituir as variáveis adequadas, o que nós temos? A minha nova região vai ser o V, pertencente a R2, tal que 1 é menor ou igual a U, que é menor ou igual a 2, e V vai ter que ser menos 1, ou menos 2, menor ou igual a V, menor ou igual a menos 1. Só para lembrar, x mais y é U, 1 menor ou igual a 1, menor ou igual a 2, x menos y é igual a V. Então, menos V está entre 1 e 2, ou seja, V está entre menos 2 e menos 1. Então, essa nova integral vai ser a integral dupla, em que, vamos lembrar que está x mais y vezes exponencial de x menos y. Então, esse aqui é o valor U, esse aqui é o valor V. Vamos ter um fator de integração, du dv, sobre uma região. Como eu estou integrando em relação a U e a região nova é o quadrado, de 1 até 2, de menos 2 até menos 1. Então, a gente vai precisar desse fator de correção, que a gente pode muito bem pensar que era 2, mas tem um erro. Pensa naquele desenho que eu fiz. Eu estou falando que seria um du dv dividido por dx dy. Não funciona, não é isso que eu quero. O que eu quero é dx dy sobre du dv. Não vamos querer entrar em tanta discussão agora nisso, mas a notação é boa o suficiente que se a gente fizer o inverso, aqui também vai inverter. E de fato isso acontece. A gente vai discutir isso um pouquinho em outra aula. Então, o meu fator de correção vai ser 1/2. Aí agora a gente resolve essa integral, é simples de resolver e não tem nenhum grande problema. Para finalizar, os nomes das figuras. Φ
é uma aplicação que a gente quer que seja derivável, podemos derivar de tudo que é jeito. A derivada total de φ vai ser essa matriz aqui, em que eu faço o gradiente da primeira coordenada e o gradiente da segunda coordenada, e a gente escreve desse jeito. E o nome dessa matriz é chamada matriz jacobiana. O que nos interessou na integral dupla foi o determinante dessa matriz, que a gente denotou desse jeito, e o nome disso é conhecido como determinante jacobiano. O fator de correção de área, de elemento de área, é o determinante jacobiano. É isso, gente. Até a próxima aula. Espero que tenham gostado desse vídeo.